Oi pessoal, bem-vindos ao Coisas da Nice, eu sou a Nice, muito prazer, e hoje nós vamos conversar sobre contraste pessoal. Existem três tipos de contraste: contraste alto, médio e baixo. Só que dentro de cada um desses contrastes existem algumas peculiaridades e é sobre isso que a gente vai conversar. Além disso, eu também quero explicar para vocês por que para algumas pessoas o contraste ele tem um pouco mais de relevância, enquanto para outras não tem tanta importância assim. Né? Porque tem gente que quando sai ali do contraste natural tem aquele baque, já outras pessoas podem transitar tranquilamente, troca a cor do cabelo, se bronzeia, enfim, e não acontece nada. Eu vou explicar porque isso acontece também. Vamos começar falando sobre o contraste alto. Quando uma pessoa possui o contraste pessoal alto? Quando a pele dela e o cabelo, eles têm tons muito diferentes entre si. E aí o exemplo mais comum que a gente tem é o exemplo da pessoa com a pele bem clarinha e o cabelo bem escuro. Mas esse não é o único exemplo, essa não é a única condição válida para uma pessoa ser considerada contraste alto. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver a pele bem escura e o cabelo bem claro, ela também é considerada contraste alto, porque afinal de contas a gente está falando da diferença entre essas tonalidades. Então, mesmo que seja o contrário, ainda assim ela vai ser considerada contraste alto. E o que isso significa? Que ela segura estampas que tenham alto contraste. Ela segura um preto e branco, ela segura estampas que tenham cores bem claras com cores bem escuras ali misturadas, e para ela não fica algo muito chamativo, não fica algo muito extravagante, porque faz parte da beleza dela, então fica ali uma harmonia legal. E aí a gente pode falar até da maquiagem, que normalmente contrastes mais altos, eles vão segurar uma maquiagem mais intensa, mais chamativa. Normalmente, quando a pessoa ela é mais branquinha, ela consegue segurar uma maquiagem mais escura, né? Tem algumas meninas com contraste alto que tem a pele branquinha que conseguem segurar até batom preto tranquilamente, não fica chamativo, fica bem bom, né? A gente vê, por exemplo, pessoas com a pele retinta, que tem o cabelo claro, elas conseguem usar cores bem claras, bem intensas, digamos assim, e não fica pesado para elas. Só que existe uma questão que muita gente já me perguntou e eu tenho que colocar aqui nesse vídeo, porque senão novamente eu vou receber esse monte de pergunta de novo. Que é o seguinte: muita gente vem pra mim, pessoalmente inclusive, fala assim: olha, o meu contraste é alto, a minha pele é bem clara, o meu cabelo é bem escuro, mas eu consigo muito bem segurar uma maquiagem mais apagadinha. Eu consigo segurar batons que são praticamente do tom da minha pele, aquele tipo de maquiagem em tons que se aproximam muito da minha pele, bem apagadinhas mesmo. Então quer dizer que não funciona, né? Tem gente que já até falou pra mim: ah, isso é bobeira, isso não funciona. Calma, gente, calma, que pra tudo tem uma explicação e pra isso aqui não seria diferente. O que acontece é que na análise de coloração pessoal, nós trabalhamos com características. Existem algumas, inclusive, que eu vou citar aqui para vocês, né? As principais ali, para a maioria das profissionais, costuma ser o seguinte: o contraste, a temperatura quente ou fria, a intensidade, né? Que pode ser intenso ou então suave, a profundidade, que pode ser claro ou escuro, né? Profundo. E a partir dessas características, a profissional vai trabalhando ali com a beleza de cada cliente. Dependendo da cliente, uma dessas características vai fazer mais diferença do que as outras. Então, para algumas clientes, o contraste ele é determinante. Bateu ali o contraste, ele dá uma diferença, funciona super, a pessoa fica ali, nossa,
meu Deus, a minha olheira sumiu, as minhas rugas desapareceram, porque agora eu estou usando o contraste certo. Mas para outras pessoas, esse fator determinante vai estar na temperatura, na intensidade ou na suavidade, na claridade, ou então em roupas mais escuras, e aí vai depender muito. Existem algumas pessoas que, embora tenham o cabelo escuro e a pele clara, o fator determinante da beleza delas é a suavidade. Então, ao invés delas usarem tons mais escuros ou tons mais brilhantes e contrastantes, elas precisam, na verdade, usar tons mais opacos, mais suaves, porque é o que funciona melhor para elas. Ou seja, embora o contraste seja uma característica dessas pessoas, o fator determinante da beleza delas é a suavidade, é o que realmente ressalta. Inclusive, eu quero falar sobre suavidade e intensidade aqui no canal posteriormente, porque eu acho que é um vídeo bem importante que tira a dúvida de muita gente. Sabendo disso, agora nós vamos falar sobre o contraste médio. O contraste médio, normalmente as pessoas não gostam muito dele porque elas falam: como saber se eu tenho contraste médio? E o que eu uso agora que eu tenho contraste médio? Não posso mais usar cor escura? Não posso mais usar cor clara? O que eu faço? Como é que eu resolvo isso aí? Né, eu vejo muita gente que reclama: contraste médio, poxa, mas é difícil achar roupa. E na verdade é bem o contrário. O contraste médio, ele conserva uma imagem bem equilibrada. Por quê? Quando a gente fala de contraste médio, a gente está falando de uma pele e de um cabelo que eles têm uma diferença de tons, mas não é tão intensa assim. O que significa que, mesmo se a pessoa fugir um pouquinho ali do contraste dela e, por exemplo, usar peças que se enquadrariam melhor num contraste alto ou baixo, não vai fazer tanta diferença para ela, não vai causar um efeito tão distorcido na imagem dela. E isso para mim é uma coisa boa, porque significa que as chances de errar são menores. E aí, mais uma vez, em se tratando do exemplo, muitas vezes a gente vê o exemplo do contraste médio, o quê? Aquela pessoa com a pele um pouco mais bronzeada e um cabelo que é escuro, mais um tom de castanho escuro, por aí, né? Não chega nem a ser um tom de cabelo preto. E aí muita gente coloca na cabeça o quê? Então eu só sou contraste médio se a minha pele for mais bronzeada. Não, gente. Se você for uma pessoa com a pele mais clarinha e o seu cabelo for um tom de loiro escuro ou até mesmo um ruivo, um castanho mais clarinho, você está ali no contraste médio. Isso vale também para pessoas de pele negra. A pessoa ela pode ter uma pele mais escura, ela pode ter a pele ali negra e o cabelo dela pode ser bem mais escuro do que a pele. E isso vai conferir um contraste médio, porque tem ali um certo contraste entre a pele e o cabelo dela. E o que isso implica quando a gente fala de maquiagem e de roupas? A gente pode dizer que o ideal é que o contraste médio, ele procure andar sempre em tons mais equilibrados, ou seja, é aquele famoso não tão intenso demais, não tão escuro, não tão claro, né? É sempre esse cuidadinho que o contraste médio vai ter, inclusive na questão da maquiagem. Nada de iluminador muito estourado, nada de tons de batom muito escuros ou muito claros ou muito intensos. É legal sempre trabalhar com o equilíbrio, porque aí a imagem fica com uma harmonia muito mais legal. O terceiro contraste é o contraste baixo, e esse aqui muita gente fica confusa por conta dos exemplos que são utilizados, né? Porque o contraste baixo, ele implica em quê, gente? Significa que a cor da sua pele, né, o tom da sua pele, ele se aproxima muito do seu tom de cabelo. Só que aí o exemplo que a maioria das pessoas costuma usar é qual? Uma pessoa de pele bem clara com cabelo bem loiro, bem claro também.
E aí muita gente que vê sempre esse exemplo repetidas vezes pensa o quê? Ah, então contraste baixo é sempre uma pessoa loira com a pele clara. E não é assim que funciona, gente. Existe o contraste baixo, que é considerado escuro, que é aquele contraste baixo em que a pessoa tem a pele bem escura e o cabelo escuro também, então o tom de pele e de cabelo se aproxima. E também existem aquelas pessoas que possuem o tom de pele e de cabelo médio, né? Por exemplo, eu poderia citar aqui o exemplo da Beyoncé, que a gente olha para ela, o contraste dela é mais baixo, a paleta dela é um pouco mais suave, na minha opinião, e ela não tem a pele clarinha e nem o cabelo clarinho. É um tom médio de cabelo e um tom médio de pele. E aí um erro que muita gente comete é na hora de falar sobre o contraste baixo, apresenta uma paleta de cores em tons pastéis, em tons clarinhos. Só que isso não funciona, gente, porque se a gente está falando aqui de tons médios que também podem ter o contraste mais baixo e de tons escuros que podem também ter o contraste mais baixo, eles não vão funcionar para paletas de tons pastéis, eles vão funcionar com paletas mais médias ou mais escuras. Então é legal a gente prestar atenção nesses detalhes para a gente não cair nesses mitos de que só pode ser contraste baixo quem tem a pele clara e o cabelo claro, porque não é assim que funciona. A característica principal de um contraste baixo é cabelo e pele que se assemelham muito em tom, não interessa se é tom escuro, médio ou claro. E depois de explicar isso tudo, talvez esse vídeo esteja ficando um pouco longo, tem também outra parte que eu quero dividir com vocês, que muita gente já sabe, mas outras pessoas ainda não sabem, que é o quê? Como descobrir o seu contraste de maneira bem fácil. O que você vai precisar fazer é tirar uma foto do seu rosto num lugar bem iluminado, de preferência com luz natural e tudo certinho, e você vai passar essa foto para o preto e branco. E aí você vai olhar nessa foto a distância de tonalidade entre o seu cabelo e a sua pele. Se tiver uma distância bem significativa, significa que o seu contraste é mais alto. Se tiver uma distância moderada, significa que o seu contraste é médio. E se tiver pouquíssima distância ou quase distância nenhuma, quer dizer que o seu contraste é baixo. E isso tudo eu estou falando independente se a sua pele é clara, média ou escura, ok? É bom deixar isso bem claro. Embora eu já tenha falado muito sobre isso aqui, é bom frisar, porque ainda tem algumas pessoas que ficam com dúvida nessa parte. Mas voltando aqui, gente, para deixar bem claro, não vai ser todo mundo que vai sentir uma diferença significativa em relação ao contraste. Existem pessoas que conseguem tranquilamente usar contrastes que não são os seus naturais e ficam bem. Por exemplo, tem pessoas que naturalmente são contraste alto, mas conseguem usar um tom de cabelo que as torna contraste mais baixo e elas ficam ótimas e tá tudo certo. Por quê? Vai depender muito da característica principal da sua beleza. E muitas vezes a característica principal, ela não vai ter tanto a ver assim com o contraste. Às vezes vai ter mais a ver com a temperatura, com a intensidade, tudo aquilo que eu já falei lá no começo. Outra questão muito importante que eu gosto de falar nos meus vídeos também é o quê? Que você precisa usar aquilo que você se sente bem. Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês não é pra levar como se fossem regras, levar ao pé da letra, né? Não é pra você assistir esse vídeo aqui e falar, nossa, meu contraste é alto, então agora eu só posso usar coisas que tenham a ver com contraste alto, então agora eu não posso mais usar nada do que eu gosto. Não, gente, isso aqui é para fins informativos, mas você usa o que você quiser, você faz o que você quiser, porque a gente é livre para fazer aquilo que a gente gosta, entendeu? Aquilo que a gente se sente bem. Então é isso. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer
questão que vocês não tenham entendido, pode colocar aqui nos comentários para mim que eu respondo, talvez até grave outro vídeo sobre esse assunto, porque de fato é um assunto bem extenso. E é isso, gente. Beijo pra vocês e tchau!